16 de junho de 1987. Pat Riley, técnico do Los Angeles Lakers, agradecia todo o apoio da torcida, acrescentando que ninguém no mundo merecia ser campeão como esta torcida, e prometeu: no ano que vem ganharemos novamente, back to back, 2 títulos consecutivos. O técnico Pat Riley declarou mais tarde que disse o que disse naquele momento porque ele não queria motivar os jogadores, ele realmente acreditava profundamente que a sua equipe poderia vencer novamente. Magic Johnson disse que eles tinham os jogadores e a equipe para repetir a proeza. Está no ar NBA Films. Você terá no programa de hoje a narração de Ivan Zimmerman. Nós vamos para uma pausa e voltaremos. Vencer 2 campeonatos consecutivamente seria algo normal para o Los Angeles Lakers. Quando estava sediado em Minneapolis, o Lakers criou a primeira dinastia na NBA. A região de Minneapolis é conhecida como Terra do Lakers. Além do bicampeonato de 1949 e 1950, o time venceu 5 campeonatos nos seus primeiros 6 anos de existência. Liderado pelo pivô George Mikan, um dos jogadores mais famosos da história do basquetebol. Uma verdadeira fortaleza na hora de decidir. Esta dinastia do Lakers terminou quando George Mikan parou de jogar em 1955. Em 1960, o Lakers mudou. Saiu de Minneapolis e foi para Los Angeles. A equipe nessa década foi 6 vezes para as finais, porém não conseguiu vencer nenhuma. Elgin Baylor não conseguiu ser o líder que a equipe precisava. Em 1968, foi contratado Wilt Chamberlain, do Philadelphia 76ers, para muitos, o maior de todos. A equipe do Lakers conseguiu um recorde, 33 vitórias consecutivas e 70 vitórias numa temporada. Técnico recorde batido em 71, 72. Kareem Abdul-Jabbar despontava como uma grande estrela e a equipe do Los Angeles Lakers começava a faturar. Magic Johnson aqui como calouro. Conseguiram vencer o Philadelphia em 6 partidas e o Lakers voltou mais uma vez a ser o campeão. If the criteria for greatness is to win back-to-back championships, then that's what this season is about. I want that real. Pat Riley dizendo que gostaria de vencer mais uma vez o campeonato para ser bicampeão. Era o critério dele. Magic Johnson também. E a equipe do Los Angeles Lakers conseguiu chegar à final. Celebridades de todos os lados foram ao fórum em Los Angeles. Artistas, atrizes e muita gente famosa na quadra, muito talento com a bola na mão. Do outro lado, Isaiah Thomas, do Detroit Pistons, era o líder. A equipe do Detroit Pistons se autoproclamava The Bad Boys. E na primeira partida, no fórum, em Los Angeles, o Detroit Pistons começou dominando. O time estava aqui com uma diferença de 14 pontos. Um arremesso de 3, a diferença era 17. Todos os jogadores do Pistons estavam realmente numa noite inesquecível. Do Lakers nada caía. Riley continuava incentivando os seus jogadores, mas a equipe do Pistons estava afinada, feita uma sinfonia de Beethoven. Quatro segundos para terminar, o Pistons estava vencendo por 11 pontos. Yes. Bill Laimbeer aumentou a diferença para 3. O segundo tempo começaria dentro de instantes. Primeiro tempo, o Detroit Pistons dominou a cena, lá no Fórum de Los Angeles. A equipe do Lakers foi para o vestiário. 57-40 era a diferença no início do terceiro período.
Era a primeira partida de uma melhor de 7. Era o Lakers que queria ser o campeão. Jack Nicholson, ator consagrado e grande torcedor do Lakers, estava no fórum. Pat Riley disse que todos os jogadores queriam ganhar mais uma vez, apenas que naquela noite as coisas não estavam acontecendo como se esperava. Foi apenas uma pequena surpresa. Partida número 2. Mais uma vez as duas equipes se encontram no Fórum de Los Angeles. A equipe do Lakers, que o técnico Riley havia prometido bicampeonato, estava perdendo a série por 1-0 para o Detroit Pistons de Isaiah Thomas, o campeão da Conferência do Leste. E começa a partida. Abdul-Jabbar e Magic Johnson de um lado, Lambier e Rodman, que na época não era tão conhecido como hoje, do outro. A equipe do Lakers queria porque queria o bicampeonato. Número 45 da equipe do Detroit, Miller, fazendo boas jogadas. Técnico Chuck Daly alertava os jogadores: vocês não vão ganhar a partida no ataque, e sim na defesa. Todo mundo tem que voltar para a defesa. Mas ninguém parava Kareem Abdul-Jabbar. Aqui James Worthy, eleito o melhor jogador da partida, dominava todos os lances para a equipe do Lakers. Pat Riley aqui passava orientação para os jogadores do Lakers. Chuck Daly para do Detroit. Magic Johnson, que estava adoentado, mesmo assim jogou barbaridade. Conseguia liderar o Lakers para uma vitória. Quarto período, partida cerrada. O Detroit começava a aparecer melhor. 80-80, era o Detroit que conseguiu o empate. A equipe do Lakers queria a vitória, não queria perder duas partidas consecutivas em casa. E James Worthy mais uma vez apareceu, mas o Detroit tinha Isaiah Thomas. Com 3 minutos para terminar a partida, Pat Riley pede um tempo para acalmar seus atletas. E ele explicou que a jogada deveria ser mais uma vez com James Worthy. Na hora eles trocaram e o gancho de Abdul-Jabbar, perfeito. A equipe do Lakers conseguia ficar na frente do Detroit Pistons na partida número 2. 108-96. A série estava empatada 1-1. A próxima partida no Michigan. Magic Johnson dizendo que, puxa vida, será que eu vou para casa e dizer que eu serei o campeão mais uma vez? Era isso que ele buscava. Vamos agora para a primeira partida da série, que foi disputada em Detroit, no Michigan. 39 mil pessoas foram para o estádio Silverdome. Magic Johnson mostrava toda a sua liderança desde o início da partida. Excelentes assistências de Magic Johnson. O Lakers no ataque deixava o Pistons numa situação difícil. Mesmo quando o Detroit encontrava a maneira de fazer boas jogadas e de alegrar um pouco a sua torcida. Mas o momento era todo de Magic Johnson, encontrando aqui James Worthy. Chuck Daly olhava e não acreditava no que via. Isaiah Thomas e Magic Johnson foram os dois melhores jogadores da partida. Magic Johnson no último arremesso do primeiro tempo. 47-46. Terminaria assim o primeiro tempo da partida número 3 entre Detroit e Lakers da temporada de 87-88.
James Ward começava a aparecer melhor e controlar todas as jogadas no terceiro período. Jogadas sendo explicadas, desenhadas, arquitetadas. De um lado e do outro. Tudo estava correndo como o planejado. O Lakers estava executando o que o técnico queria, para desespero do Detroit Pistons. Aqui um passe interceptado por Magic Johnson. Olha pra lá e passa pra cá, lá dentro. O Pistons voltou e reagiu. Chuck Daly foi expulso da partida, o técnico do Detroit. E sem o técnico, a equipe do Detroit não conseguiu reagir. Ninguém parava a Magic Johnson. E a equipe do Detroit perdeu a primeira partida também em Detroit. Assim como o Lakers havia perdido a primeira em Los Angeles. If you're gonna beat this team, you're gonna have to beat them at their style of game. Se você quer vencer um time, você tem que vencer jogando no estilo deles, dizia Isaiah Thomas. Partida número 4 sendo preparada. Uau, todo mundo animado. A equipe do Detroit Pistons se autoproclamava como os Bad Boys por lances como este. Chuck Daly, o técnico, apenas observava tudo, assim como Riley. O jogo se tornava bastante físico. Inclusive, Isaiah Thomas encontrava problemas. A temperatura dos ânimos estava lá em cima, de um lado e do outro. A atenção estava no olhar de cada jogador e também em cada expressão facial na quadra. Difícil de apitar também era a partida. A equipe do Pistons começou a jogar melhor. A equipe do Pistons sairia de Detroit para disputar 2 partidas em Los Angeles, vencendo a série, 3 vitórias contra 2. 2 partidas seriam disputadas em Los Angeles. O Pistons precisava de apenas uma vitória. Todo mundo agora só queria falar da partida número 6. Os jogadores evitavam fazer comentário da partida número 5 que o Lakers havia perdido. O jogador do Lakers, James Ward, disse que a minha preocupação agora é a partida número 6. Magic respeitando a equipe do Detroit. A série volta para Los Angeles. No fórum, o Lakers entrando para empatar a série. O Detroit precisando de uma vitória para ser o campeão. O Lakers sonhava com o bicampeonato. Do lado do Lakers, as celebridades. O glamour de Los Angeles, da ensolarada Califórnia. Camiseta número 32 no robô, era o Magic Johnson ali, já virando extraterrestre com alta tecnologia. Pistons em 6, a Isaiah Thomas de um lado. Começa a partida, James Ward já marcando. Isaiah Thomas, num excelente arremesso, acerta para o Detroit. A defesa do Lakers estava jogando duro. A equipe estava tentando focar-se mais no ataque. E lá vem um ataque, agora no foco, lá dentro, 2 pontinhos a mais para o Lakers. Na ponte aérea, Byron Scott. 53-46, Lakers na frente. Isaiah Thomas no terceiro período. Aqui o Lakers lidera por 6.
Isaiah Thomas tem o tornozelo torcido. Principal jogador do Detroit, preocupa o técnico Chuck Daly. Isaiah Thomas foi para o banco, mas ele voltou e mesmo com uma torção no tornozelo, ele marcou 25 pontos. Uma performance que ficou para a história da NBA. No sacrifício, Isaiah Thomas roubou a cena no terceiro período. Pistons 102, Lakers 99 era o placar. Byron Scott foi o jogador para finalizar para o Lakers. Lá dentro. O Lakers, na próxima posse de bola, parou o Pistons. Lambier pendurado. Kareem Abdul-Jabbar no arremesso para a vitória. Perfeito! 103-102 e o Lakers vencia a partida número 6. Agora a série de melhor de 7 empatada com 3 vitórias para cada time. You got to be careful here. Joe, hesitate a second in case you have to get back the ball. Then 3 and 4, get 2. See, if you get him, you duck in and get the ball, try to get in the lane and score. Chuck Daly quase sem voz, tentava evitar a derrota. A pressão estava toda em cima do Pistons. A jogada foi programada para Joe Dumars. O jovem Joe Dumars vai receber a bola. É o lance decisivo. Dumars vai. O arremesso não cai. O rebote falha do Pistons. E o Lakers confirma a vitória. Isaiah Thomas, mesmo com o tornozelo torcido e marcando 25 pontos no terceiro período, não conseguiu vencer o Lakers. Voltaremos. 2 anos de espera. Los Angeles Lakers queria ser o campeão. Temporada 87-88. Partida número 7 no Fórum de Los Angeles. I'm very proud of the fact that we've been at or near the top of our profession for so long. I think that's the key for me. That's where I get my O sonho, o objetivo de todos era o bicampeonato, era o troféu. James Boyd falando que queria realmente este troféu. Quando você ganha o primeiro, muita gente não vai esquecer. Mas quando você ganha o bicampeonato, você passa para a história. Assim concordava Cooper. Jogando pela história. Magic Johnson dizendo que toda a pressão estava em cima da equipe. É o time. O Lakers queria passar para a história como o time dos anos 80 na NBA. 17.500 pessoas aproximadamente no LA Forum. A dúvida, Isaiah Thomas jogará ou não? Magic Johnson, o líder do Lakers e um dos mais populares da equipe. O jogo começou duro. Partida número 7, a partida não começou. A partida parecia como um vulcão entrando em erupção. As duas equipes duelando pelo título da NBA. A equipe do Lakers manteve o controle no início. James Wood, o jogador que se destacava na equipe do Lakers. A equipe do Detroit Pistons contava com algumas reservas para mudar a cena. Sally's got words in there, right? All right. Basically, we're staying home. Next guy, faking him, stay home. Get your hand up, smack the next one back in his face, okay? O auxiliar técnico ajudava o Chuck Daly falando: vocês precisam jogar como se vocês estivessem jogando em casa. O Detroit, principalmente os reservas, começaram a jogar bem. Roubando a bola e fazendo cestas fáceis. De repente, o ritmo da partida trocou. O jogo virou em favor do Detroit. Pat Riley preocupado. 52-47, Pistons na frente. We were down 5 points last to the Celtics in Game 6 too, and we talked about just being precise and being efficient.
Riley queria ser preciso e eficiente. No segundo tempo, o Lakers começou a se acertar. Byron Scott na enterrada. O Detroit vinha para o ataque e nada saía. Que James Ward com Magic Johnson. 2 pontos a mais para o Lakers. Michael Cooper. É de 3. — 88-73, 10:38 para terminar. Isaiah Thomas entra na quadra, mesmo com a torção no tornozelo. The Lakers better not get careless. There's a long way to go. A artilharia do banco de reservas do Detroit começou com muita fúria. A equipe do Detroit marcou 15 dos próximos 19 pontos da partida e chegou junto com o Lakers. O que ninguém poderia imaginar estava acontecendo em plena Los Angeles. Magic Johnson mais uma vez com James Ward recuperam a vida para o Lakers. O Detroit também vinha com força e com a pontaria certeira. 102-100. Lakers na frente. Jogada sendo arquitetada. A equipe do Detroit Pistons na defesa roubou a bola do ataque do Lakers. Mas o destino não ajudou o Pistons. Byron Scott recebe a bola. Lá vai Scott, 35 segundos e a falta nele. Byron Scott para o arremesso. Aqui o arremesso que poderia dar o bicampeonato para o LA Lakers. Aqui AC Green na sua última bandeja garantiu o título para o Los Angeles Lakers, o bicampeão, vencendo o Detroit Pistons na temporada 87-88. James Ward sendo eleito o melhor jogador, celebrando com Magic Johnson. David Stern entregando o troféu para o dono do Lakers. Era sweet repeat. E aqui perguntaram para o Arley: você vai prometer o tri? Os jogadores taparam-lhe a boca. Ivan Zimmerman esteve com vocês. Obrigado e hasta la vista, baby. Back to back. Yeah. Yeah. And you know that.